Cine CCSP no ar, aqui comigo hoje o Ariel Bravo, representando o coletivo. Coletivo não, Núcleo Independente. O Núcleo Independente de Cinema aqui de São Bernardo, Célio Franceschetti para falar da mostra Mumblecor no Mês da Cultura Independente, o MCI, o Outubro Independente agora em setembro. Célio, o que é o movimento Mumblecor? O coletivo? É Mumblecore. Mumblecor. Então, o movimento Mumblecore é um movimento ultra independente americano, assim, de cinema ultra independente. Por que ultra independente? É uma maneira que eles fizeram para diferenciar o cinema independente que ocorreu no início da década de 90, que eles chamavam de New Talks. Eles chamaram de ultra independente porque é mais barato do que o cinema deles. Então, é um novo movimento que é uma brincadeira, na verdade. Os diretores começaram a fazer os filmes começaram a aparecer, aí eles se juntaram, brincaram numa conversa de bar, rotularam o movimento de Mumblecore, e aí o próprio diretor do festival começou a reproduzir o nome por aí. Esse nome foi reproduzido em entrevistas, em revistas, e o negócio pegou e acabou que espalhando. Mas eu acho que a grande pegada dessa mostra é essa questão do novo cinema independente americano. O primeiro filme, que é o Funny Haha, é de que ano? Não vai colar. 2002, 2002. E ele é feito com uma câmera só, você tem toda essa questão da atuação mais livre mesmo, até improvisada, como você tinha falado. E o Ariel tá aqui para falar um pouquinho da cena independente brasileira, né? Que relação que você faz de um filme de 2005 nos Estados Unidos, feito dessa forma, para a necessidade dos núcleos ou coletivos, ou como as pessoas quiserem chamar, brasileiros? É difícil falar, né? Pegar o cenário brasileiro como um todo, né? A produção é diversificada, né? Mas eu vejo o Mumblecore como uma inspiração. É difícil falar gosto do Mumblecore, né? Porque são diretores diversos, trabalhos diversos, temáticas diversas, né? O mesmo acontece com a gente, Corja Filmes. A gente se une para fazer cinema. É uma vontade nossa, né? E o Mumblecore é inspirador nesse sentido, né? São caras que se ajudam para poder fazer acontecer, com a ajuda da tecnologia digital, como o Célio disse, e também pela vontade. Fazer acontecer é difícil fazer cinema, né? Tem que ter muita vontade, muita paixão, e sozinho é impossível. E na questão da escolha de elenco? Porque lá você tem muito... O cara dirige, aí ele atua, não são atores profissionais. Vocês fazem esse mesmo jogo aqui? Sim, acontece muito. Mas depende muito da opção de cada diretor, né? Mas é algo que acontece, sim. No Mumblecore é bem marcante, né? Bem mais marcante do que a produção independente brasileira no geral. Mas acontece. Eu ainda acho que a questão de trabalhar com não atores também é uma opção estética muito forte. Tem gente que prefere pelo resultado, que é muito diferente. Então eu não sei dizer porque eles escolhem trabalhar com não atores. Alguns dizem que é por causa de orçamento, outros dizem que é uma opção estética. That lake is looking kind of grody. Yeah. Kind of swampish. How about the fence? Okay. O pessoal, pelo que se lê e até por alguns filmes que se viu, você tem aí um retrato que a gente até comentou, é uma classe média branca de seus 20 e alguns anos, como eles mesmos falam. Sim. E o Biswalker, ele já trabalha com uma coisa mais dramática, né? Então, a ideia é assim, no começo esses filmes tinham alguma coisa em comum. Começo, esse movimento, que é toda essa questão que você falou. E aí, de repente, nunca foi uma intenção desse grupo em criar esse coletivo, esse gênero, como eles estão chamando. Não é igual o Dogma 95, que tem uma lista de regras. Simplesmente foram esse papo de corredor, esse bafafá que foi crescendo,
E virou isso, mas na verdade os próprios diretores não aceitam esse rótulo porque é algo extremamente limitador. Yeah, so I think between the both of us, we'll charm his pants off. I just don't want to cramp your style, is all. You're not going to cramp our style. Not at all. In fact, Tom is he's a very mellow, easygoing dude. I think it'll take a lot to cramp. Tem o Baghead que vai passar, que é um pouquinho uma Que é o que brincadeira. encerra, mostra Isso. lá no Centro Cultural da Juventude. Que é uma brincadeira com os filmes de terror, mas esse Horrible to Die é realmente um filme de terror, bem forte, inclusive. Então, na verdade, eles já fugiram desse gênero, assim. Eu acho que essa questão do Mambucó, ela é muito importante, mas ela só representa esse novo movimento de cinema independente, de liberdade que os artistas estão tendo com a chegada da tecnologia digital. Como isso está se refletindo nessa produção cultural, assim. E nessa questão da dramaturgia, vocês também sentem necessidade de falar de vocês mesmos? Sim, varia muito da escolha do diretor, né? A nossa vida é muito interessante, né? É assim, somos vaidosos, né? Somos, né? E é uma forma de você lidar com certas coisas também, né? Você transformá-la em arte, né? Acho que acontece bastante. Claro que não são todos que fazem isso, mas é muito comum. Eu sinto que o Quiet City, ele é muito mais... ele trabalha muito mais com o silêncio, com os cotidianos, com o receio de duas pessoas desconhecidas se conhecendo e ao mesmo tempo Você acha que ele todas as trabalha tensões o veladas. receio deles? Eu acho que muito mais do que muito mais do que o... Olha, outro. no caso do Cidade Silenciosa, a menina acabou de conhecer o cara numa estação do metrô e ela dorme na casa dele. Cadê o receio? Não. No outro eles estão na rua. Mas é outro tipo de relação, né? Não é a questão do receio, esse receio. É a questão de que existem muito mais intenções veladas no Quiet City do que no filme do Richard No Linklater. X. Exatamente. Célio, você estava fazendo a comparação, né, de Antes do Amanhecer com Cidade Silenciosa. A gente conversava antes do programa até que são maneiras diferentes de encarar o improviso, né, a improvisação. Sim, totalmente. E como que você vê esse processo de construção conjunta, assim, entre atores e diretor, assim? É um traço marcante no Mumblecore, você diria? Eu acho que sim. Eu acho que é um traço marcante no cinema independente em geral. Assim, que sempre teve um grau de improvisação explícito, assim. Os diretores gostam de dizer que a gente improvisa, a gente dá liberdade para os atores e etc. Os conflitos ali, eles são muito internos, só que eles não são explorados, né? Você vê o caso mesmo do Old Joy. Você tem um primeiro conflito que poderia dar pano pra manga, mas não, ele só traz, encerra, o cara carrega aquilo com ele e vai embora. Aí você tem vários conflitos que poderiam ser explorados ali entre as duas personagens que não são. Entende? Então ele fica o tempo todo contemplativo, por mais que exista um conflito inerente, né? Mas essa é uma opção estética, eu acho. Porque a gente está acostumado com o cinema clássico, onde existe todo o roteiro é todo amarrado, os conflitos são bem aparentes, assim, você não tem dúvida sobre quais são os conflitos, qual é o caminho da narrativa, você não tem dúvida sobre essas coisas. Então, isso é o cinema clássico. E a gente tem o cinema moderno, onde essas amarras se diluem. Sim. E a partir do momento que isso se dilui, o cinema, a interpretação é mais aberta, entendeu? Eu acho que esse momento, esse programa que a gente está fazendo hoje, ele representa muito bem o Mumblecore por uma razão muito simples. Tá?
Quando uma pessoa tem que ter uma câmera ativa, como é o caso ali do Thiago, o nosso câmera da minha esquerda, ele em nenhum momento dorme. Agora o Alessandro, que tem uma câmera contemplativa, Thiago, por favor, filme-o, está deitado, dormindo, entende? Representando exatamente o que acontece No Mumblecore. com o Mumblecore. Se você está mais interessado, você fica acordado. Se você não está, você acaba dormindo. Não, mas eu acho que o legal do Mumblecore, e que eu acho isso muito legal pra quem produz, assim, é que existe um discurso muito forte do que é considerado uma produção amadora e o que é considerado uma produção profissional. E às vezes eu já vi vários diretores tímidos com os créditos, por exemplo. Eles têm vergonha de mostrar que eles basicamente foram todo o processo do filme. Eles foram os roteiristas, os diretores, o editor, foi tudo. Então eles inventam nomes. O próprio Mumblecore, em alguns filmes a gente tem isso aqui. Parece que essa ideia de coletivo, essa ideia de promiscuidade de funções acaba como característica de uma produção amadora. As pessoas têm medo disso. Uma produção amadora não necessariamente resulta num produto ruim, mas pelo contrário, assim, é só um discurso de mercado, assim. Por isso que eu coloquei o Andy and Lucy, coloquei o Antiga Alegria, coloquei A Garota Explosiva, porque eles são produções um pouquinho mais profissionais, perto dos filmes do Mumblecore, mas que trabalham com a mesma estética. You going home this weekend? Yeah, I think so. Are you going home to work, or are you just going home? I don't know. Maybe working. Cool, that's stupid. Oh. Okay. I get it. Obrigado, Ariel, por ter vindo aqui representando a Corja. Vai ter catálogo. Só pra Sério? saber. Vai ter catálogo, então peguem o catálogo distribuído de graça? De graça. Ou você precisa comprar um ingresso? Não, é de graça. É de graça. Vai ter pouco, então é bom pegar logo. Então, peguem o seu catálogo, acompanhem a mostra aqui que ocorre no Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural da Juventude, Galeria Olido, durante o mês da Cultura Independente. Obrigado. E é isso aí.